Pessoal, não sei a obsessão desse pessoal lacrador em relação à questão da cor de pele. Eu sinceramente não consigo dizer pra vocês o que tem na cabeça desse pessoal pra ficar focado nesse tipo de coisa. O que me deixa um pouco assim irritado é a hipocrisia, porque eles focam mais nesse aspecto banal, né? Essa questão do tom de pele, que eu acho que não é o que determina o personagem ser bom ou ruim. O que determina o personagem ser bom são as suas virtudes. Ou seja, eu sempre falo isso aqui pra vocês, que as virtudes são algo que estão ligado a Deus. E quanto mais o personagem possui virtudes, é um personagem que se aproxima a traços de santidade. Logo, é um personagem virtuoso. Um bom personagem, um personagem que motiva as pessoas, independente das suas características físicas. A questão do tom de pele, mais especificamente. Eu não quero saber se o cara é amarelo, azul, japonês, chinês, indígena. Eu quero saber se o personagem tem essas virtudes que podem fazer com que eu fique admirado pela obra. Mas os woks, eles são tão superficiais que na cabeça deles, o que importa é se o personagem é ruivo, japonês, indígena, e isso vai determinar quem ele é. Um grande exemplo é que hoje, infelizmente, parece que existe um preconceito, não vou botar entre aspas, não, desculpa. Existe realmente um preconceito em relação a personagens loiros e ruivos. De verdade, parece que é proibido nos filmes aí, né, dessas grandes empresas, o personagem ter essas características. É quase impossível você ver um personagem assim hoje. Muitas das vezes esse personagem já carrega essas características nos quadrinhos, e quando é colocado no cinema é praticamente proibido você colocar. Em alguns quadrinhos também já vem uma alteração. Então, assim, parece que as pessoas que possuem essas características já são automaticamente ruins, entendeu? Ou seja, sei lá, na cabeça desses caras, o que determina se você é bom não é as suas atitudes, não é as suas virtudes, não é sua fé em Deus, não é isso. O que determina se a pessoa é boa é o tom de pele. Isso é ridículo. E o pior, a hipocrisia desses caras é chamar a gente, né, de raças, quando na verdade quem é extremamente obsessivo sobre esses aspectos são eles. Eles são extremamente obsessivos, né? É o branco privilegiado, imperialista, né, que menospreza as pessoas. Ou seja, quem tem essas características físicas logo é esse tipo de coisa. Ridículo. Ridículo. Pelo amor de Deus. E na cultura nerd vem acontecendo isso. Por que eu vim fazer esse vídeo? Porque nos últimos dias saiu aí desculpe, o trailer dessa nova animação do Homem-Aranha. E teve um personagem lá que teve dois personagens, na verdade, que eu vi as imagens, que são os Osborn, né? O pai e o filho. Tiveram suas características totalmente alteradas. E isso é algo muito típico aí na cultura nerd ultimamente. Mas assim, pode ser que até que o personagem seja bom. Porque, por exemplo, no caso do Nick Fury, se você notar, teve uma mudança drástica na sua aparência, ele continuou sendo um personagem bom. Mas por que, na minha opinião, tá, o Nick Fury funcionou? Porque o Nick Fury, por mais que ele seja importante dentro das histórias, diversas histórias, principalmente dos Vingadores, nos quadrinhos, ele nunca foi aquele personagem extremamente consagrado como um símbolo, certo? Era um personagem importante, mas não era extremamente consagrado como uma espécie de símbolo marcante. Não foi um personagem tão marcante, mas era um personagem importante, certo? Quando ocorreu a sua alteração de aparência, as pessoas não se importaram, eu também não me importei. Primeiro porque não se alterou quem é o personagem, certo? E também as pessoas não estavam acostumadas com isso, com essa aparência. Aí muitos woks vão falar, mas você está sendo hipócrita. Você está sendo hipócrita. Você acabou de dizer que quem é fissurado nessa questão de cor de pele somos nós aqui, o pessoal, né? Os lúcidos, os acordados, né? Os despertados, os woks. E você está começando a querer passar um pensamento de que, por exemplo, o Superman foi criado daquela forma, ele não pode ser alterado. Justamente por isso. Porque já temos uma familiaridade com aquela aparência. O Pantera Negra, por exemplo, eu já tenho uma familiaridade com aquela aparência. O Blade, por exemplo, eu já tenho uma familiaridade com aquela aparência. E outra coisa, quando ocorre esse tipo de alteração, esse tipo de coisa, alteração estética, eu sei o que está por trás. Então é justamente isso que me incomoda. Eu sei o que está por trás. É justamente a ideologia de vocês. Então se, por exemplo, o Blade, que eu acho que é impossível, se transformasse
sei lá, num cara ruivo, eu não iria gostar. E eu saberia que teria alguma coisa ruim ali por trás. Da mesma forma, o Luke Cage, o Pantera Negra, são personagens que eu me acostumei a vê-los daquela forma, tá? Mas o foco em relação, por exemplo, ao personagem, o Pantera Negra e o Blade, mais especificamente, que eu tenho mais familiaridade, eu gosto dos personagens porque de como eles são. São personagens que passam aquela masculinidade, né, de guerreiros que lutam. O Pantera Negra, por exemplo, é um personagem que é extremamente honrado, procura ser um rei justo, proteger o seu povo, tem aquele traço, né, cristão do sacrifício, que é o líder da nação, e ele se coloca à frente do líder, ele que está ali quando tem guerras, tem combate, ele está à frente do seu povo, se colocando nos perigos, em sacrifício para proteger o seu povo. Então são esses aspectos que eu gosto do personagem, tá? Mas eu não posso negar que se, por exemplo, o pessoal fica fazendo meme, né? O Ryan Gosling fosse o Pantera Negra, eu não ia ficar incomodado. Sim, porque eu já estou familiarizado com a aparência daquela forma. Só que o pessoal woke não é isso que se passa na cabeça deles. Na cabeça do pessoal woke é justamente essa questão de separar as pessoas por questões raciais e ter pensamentos extremamente preconceituosos com pessoas que já possuem certas características. Certo? Eles ficam fazendo esse tipo de coisa, dividindo as pessoas. Por exemplo, vamos pegar no aspecto cultural geral, já não falando só especificamente da cultura nerd. Esse pessoal tem esse negócio, existe cultura negra. Na minha opinião, não existe cultura negra, não existe cultura branca, não existe cultura azul, amarela. Existe cultura, entendeu? Por exemplo, se eu ver um instrumento legal de determinado povo que tem determinada característica, e essa característica desse povo que criou esse instrumento é totalmente diferente da minha. O que me impede, por exemplo, da minha pessoa pegar esse instrumento, aprender a tocar esse instrumento e, por exemplo, virar um cara perito, né, um músico perito nesse instrumento? Nada, porque a cultura não tem cor. Não tem cor. Cultura não possui cor, entendeu? Então não importa os aspectos físicos do povo que criou aquele determinado instrumento, entendeu? O que importa é que se eu gostei do instrumento, eu vou tocá-lo. Entendeu? Aí o pessoal vê que esse argumento, isso é apropriação cultural. Cara, isso é um dos argumentos mais ridículos que a gente pode escutar. Ou seja, então quer dizer que a gente tem que ser engessado, né? Cada cultura tem que ser... As pessoas não podem compartilhar seus conhecimentos, bons conhecimentos entre si, boas músicas entre si, porque, por exemplo, a música A foi criada por um povo com determinada característica. A música B foi criada... pelo um povo com determinada característica. O povo A criou determinada forma de se vestir. O povo B criou outra determinada forma de se vestir. Então quer dizer que o povo A não pode usar as coisas que o povo B criou e o povo B não pode criar as coisas que o povo A criou. Pelo amor de Deus! Cara, isso realmente é muito, muito baixo, cara. Assim, a sociedade, cara... Como é que as pessoas têm coragem de ficar dizendo que nós estamos evoluindo, né? Nós somos... a Era das Trevas era a Era Medieval, né? Agora somos iluminados, acordados, com esse tipo de raciocínio. Cara, isso é QI abaixo de 83 na cara, entendeu? Então eu acho ridículo esse tipo de coisa. Eu acho ridículo. Ridículo! Não devemos se dividir por questões de fatores de tom de pele. Isso é uma coisa extremamente asquerosa, entendeu? E eu não sei qual é a fissura que esse pessoal woke tem com tom de pele. Na verdade eu sei, mas se eu falar muito aqui, meu vídeo nem vai pro ar. Então, parem de ser hipócritas, tá? Já aconteceu várias vezes lá no X de me taxarem lá de um monte de coisa só porque eu tenho uma opinião diferente deles, entendeu? Então você fica apontando o dedo e taxando as pessoas por um monte de coisas é ser preconceituoso. E fica chamando a gente de preconceituoso, certo? Então assim, não tem como você combater o racis promovendo racis. Não tem como. Culturalmente, e não só culturalmente, mas na sociedade, a gente só vai conseguir superar esse tipo de coisa quando a gente parar com essa fissura. Eu falo a gente pela questão que todos nós somos seres humanos, porque eu não concordo com isso, mas enfim. Quando a gente parar de uma vez por todas de ficar se preocupando se fulano é azul, se fulano é verde, se fulano é fluorescente, se sei lá o que, entendeu? A gente tem que parar com isso. Enquanto a gente não parar com isso, enquanto falar, é o dia da consciência azul,
É o dia, é o dia da música verde, do povo verde. É esse estilo de música que é o povo verde. Festival do povo azul. Não, a gente vai ficar se separando o tempo inteiro, entendeu? Então a gente só consegue vencer isso na cultura, na sociedade, se esquecermos de uma vez por todas que nós somos, ai, fulano é diferente porque ele é azul. Não, todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus, e o que determina a gente somos o que determina as pessoas é o que elas fazem, entendeu? Se são pessoas boas de moral, de fé em Deus, e não um fator simplesmente estético. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado pelo apoio que tenho recebido aqui no YouTube, de verdade, de coração. E muito obrigado pelo apoio que eu tenho recebido lá nas minhas redes sociais. Um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria. Continuamos na batalha da guerra cultural.